Lula foi desmascarado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Bom, tudo aconteceu porque o Lula deu uma declaração e aí logo ele foi desmentido. Pra quem não sabe, o Lula tá querendo bancar o cara da paz. Como se todo mundo já não tivesse tentado, o Lula quer tentar dar alguma proposta para acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas olha, o Lula quer conversar com Zelensky, o presidente da Ucrânia, para dar uma solução de paz. Só que aí eu fico me questionando, qual será essa solução do Lula, já que ele, em seus primeiros dias de governo, a primeira coisa que fez foi falar com Vladimir Putin por ligação. Será que quem o Lula acha que tá certo nessa história aí? Bom, vocês sabem que a Ucrânia está sendo covardemente atacada pela Rússia, e o presidente da Ucrânia diz que não se rende para evitar uma terceira guerra mundial, porque depois que dominar ali parte da Ucrânia, a Rússia vai tentar outros países também, e aí a terceira guerra mundial é certa. E eu concordo, a Rússia não quer parar, o Vladimir Putin quer dominar tudo. Só que aí que tá, velho, eu tenho até medo do que o Lula quer propor à Ucrânia, o que o Lula quer falar pra eles. Qual é essa ideia genial do Lula pra ter um plano de paz ali? Fato é que mesmo querendo se encontrar com Zelensky durante ali o G7, o Lula não conseguiu, e ele culpou o próprio Zelensky. Disse que o presidente da Ucrânia se atrasou. O fato é muito simples. Tinha uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão. Nós esperamos e recebemos a informação de que eles tinham atrasado. Enquanto isso, eu recebi o presidente do Vietnã. Quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso e não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Ou seja, o Lula culpou toda a cúpula da Ucrânia por não ter conseguido encontrá-los. E isso pegou muito mal, porque agora o Zelensky desmentiu o Lula. O Zelensky disse que esse desencontro definitivamente não foi causado pelo governo ucraniano. E disse pro Lula, abre aspas, é preciso que haja vontade. Fecha aspas. Ou seja, o Zelensky disse que o Lula não tem vontade de encontrá-lo e que o desencontro não aconteceu por sua culpa. O Zelensky ainda disse que tentou encontrar o Lula em outros países, mas que foi dificultada a situação. Estivemos em contato com a equipe dele quando ele estava na Espanha e em Portugal. Pensei naquele momento porque a distância era menor e talvez ele conseguisse encontrar um tempo. Disseram que a gente não havia tentado nem se esforçado para encontrá-lo. Isto não é verdade. Então o Zelensky disse que se há algum culpado nessa história, o culpado não é ele e nem o governo ucraniano. Então assim, o Lula foi desmascarado pelo Zelensky. Primeiro que o Lula fala que quer se encontrar com o Zelensky para propor um plano de paz, mas diz que não consegue. E aí ainda joga a culpa no Zelensky, sendo que ficou bem claro aqui que o presidente da Ucrânia já propôs outras vezes e o Lula não achou tempo. Ué, Lula, você quer acabar com uma guerra e não tem tempo para encontrar o presidente da Ucrânia? E aí, segundo, que o Zelensky falou sobre o suposto plano do Lula para acabar com essa guerra. E assim, pessoal, o Zelensky utilizou ali de uma ironia, né? Lula quer ser original e devemos dar essa oportunidade a ele. Agora é preciso responder a algumas perguntas muito simples. O presidente acha que assassinos devem ser condenados e presos? Creio que, se tiver a oportunidade, ele dirá que sim. Ele encontrará tempo para responder essa questão? Ele não achou tempo para se reunir comigo, mas talvez tenha tempo para responder essa pergunta. Então assim, o Zelensky deixa bem claro aqui. Lula, você quer acabar com a guerra, mas antes de tudo, você acha que assassinos devem ser presos e condenados? E o que o Zelensky quer dizer com isso? Ele quer saber basicamente se o Lula acha que o Vladimir Putin, que é um assassino, deveria ser condenado, preso. O Zelensky ainda diz, eu acredito que o Lula dirá que sim, que acha que o assassino tem que ser preso. Mas a gente sabe aqui que o Zelensky utilizou de uma ironia, pessoal, porque o Lula é mais pro lado do Putin do que pro Zelensky. Isso ficou bem claro. Eu duvido que o Lula vá afirmar que quer que o Vladimir Putin seja preso. O que o Lula quer é que a Ucrânia arregue de uma vez por todas e deixe ali a Rússia tomar conta de tudo. Então é óbvio que esse plano de paz do Lula não vai dar em nada, porque no primeiro questionamento do Zelensky a história já vai mudar. Ah, Lula, você acha que o Putin tem que ser preso? O Lula vai falar que não. Então a conversa já vai acabar por aí. É claro que o Zelensky sabe o que o Lula quer falar. O Zelensky já tem ideia ali, já conhece quem é o Lula, né? Mas
É óbvio que o Zelensky já utiliza aí de uma provocação para falar com o Lula. Olha, Lula, já que você não tem tempo para se reunir comigo, responde essa pergunta então. É isso aí, pessoal. Lula sendo humilhado em padrão internacional, querendo acabar com uma guerra que todo mundo tá tentando acabar. Provavelmente a solução dele é bem pífia, né? E ele quer ainda tomar tempo do presidente da Ucrânia, que ultimamente deve estar muito ocupado. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado, até a próxima e tchau!